Ei, pessoal, tudo bem? Eu fiz o template para que vocês possam aí ter alguns dias para se organizarem e guiarem vocês no nosso encontro. Não é obrigatório fazer sempre nestas imagens e desta maneira. Você pode usar o layout que você quiser, a cor que você quiser, colocar fotografia, diagrama, fluxograma, enfim, sintam-se livres. O template, ele é só um guia, principalmente para quem estava um pouquinho mais em dúvida, tá bom? Então eu pensei aí nessa ideia de lâmpada, né, como iluminação, no sentido de que o que vocês vão mostrar pra gente, ele é uma perspectiva do trabalho, eles são ideias ali, né, que estão sendo elaboradas, ou a parte mais metodológica de um determinado trabalho. Para que a gente possa olhar, a gente precisa entender um pouquinho esse todo. Então aqui vocês vão colocar o título, tema. Por que eu coloquei título barra tema? Se você não tem ainda um título, é só a temática que diz ali o seu trabalho e o seu nome completo. Depois, então, a gente vai sobre a temática, né? Nós gostaríamos que vocês falassem rapidamente, de forma breve, o que te motivou a estudar aquilo, né? Então, olha, eu sou da área tal, eu tenho uma experiência acumulada nesse assunto, então como que nós chegamos até essa organização dessa temática? Até porque este trabalho, ele pode ser a sua dissertação ou a sua tese, ou pode ser, hipoteticamente, uma possibilidade de artigo. Então, a gente precisa adentrar um pouquinho nas suas curiosidades, até para a gente ver se a proposta de metodologia que você colocou talvez seja ideal, né? Ou a gente pode ali dar alguns pitacos que a gente fala. As lacunas, então, na medida do possível, mas não é isto que eu vou avaliar especificamente falando, tá? Mas o que se tem debatido sobre o tema, quais as lacunas ou curiosidades que você tem intenção de preencher. Vejam que os slides, eles convergem entre si. Então, você pode trazer todos para o mesmo slide, né, numa dinâmica espiralada ali, porque as coisas vão se retroalimentando. Na pergunta-chave, a ideia é que a gente esteja aí no nosso terceiro a quarto minuto, para que do minuto 4 a gente fale chaves, e aí eu deixei esse slide que você pode colocar uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, enfim, fiquem à vontade, eu deixei o diagrama dos nossos objetivos, é mais ou menos isso que a gente trabalha em congressos, e aí você coloca aqui ou um objetivo, ou dois objetivos, enfim. Quando é a tese, ou parte da dissertação, ou parte da tese, provavelmente vocês vão ter mais objetivo. Vocês vão reparar que a gente já veio trabalhando um pouquinho com isso no decorrer das aulas. E aí a gente tenha só sobre a parte de metodologia, a gente vai ter aí até mais. E aí eu gostaria que vocês, então, descrevessem o entendimento de pesquisa qualitativa com um embasamento teórico, então escolher um autor que fale sobre a pesquisa qualitativa e dizer, então, por que essa pesquisa é a ideal para o seu trabalho. E aí vocês vão colocar para a gente, ou hipoteticamente, ou o que vocês já estão fazendo, o contexto da pesquisa, os participantes, quais serão os instrumentos de coletas. Então, os instrumentos de coleta são todos esses que a gente já está trabalhando, né? História oral, entrevista semi-estruturada, grupo focal, método visual, enfim, observação participante, não participante, pesquisação participante, pesquisa participante, vários que a gente já está conversando aqui. E a análise dos dados, análise temática ou análise de conteúdo, vou usar o NVivo, o Iramutec, vou utilizar a análise fenomenológica, enfim. A gente vai conversando até lá, mas é importante que vocês já comecem a esboçar aí a perspectiva e a pesquisa de vocês. Para a gente não esquecer, validade e confiabilidade dos dados, vocês vão pensar em critical friend, ou peer check, ou member check, em triangulação, ou mesmo tempo de coleta. Quem colocou isso como validade e confiabilidade dos dados foi a professora Luísa, que conversou com a gente. Ela coloca isso também lá na tese dela como a confiabilidade dos dados, esse tempo imerso, né, nesse processo. Pelo menos do minuto 4 ao minuto 8, finalizando com os 2 minutos finais, as expectativas e para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro e a gente vai se falando até sexta-feira, gente.
considerações finais aí para vocês, que aí ajudem, podem te ajudar a deixar aí essas e aí a gente tem as referências para vocês e obviamente depois o contato, para que a gente tenha contato aí um do outro e pronto, é essa a ideia da nossa apresentação. Eu sugiro que vocês organizem as apresentações para 10 minutos, sendo que, vamos lá de novo, quando a gente chegar aqui